Rapaziada, até que o empate não foi de todo mal. Salve fiel, salve Corinthians, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Corintiano Comum. E bora aí de pós-jogo, Bahia e Corinthians, Corinthians e Bahia, 1-1 para cada lado e fora os ameaços graças às intervenções da arbitragem. Mas antes da gente trocar ideia, começar esse pós-jogo, conto com a sua colaboração, a sua inscrição e seu like, beleza? Assista até o final e ajude o nosso canal aqui do Corintiano Comum, beleza? Bora lá. Bom, 1-1, começamos aí vencendo, né? Aos 7 minutos, Anrileri acerta aquela bolada lá. Logo em seguida, o Bahia empata 2 minutos depois, invalidado o impedimento. Depois, o Bahia teve outro lance de impedido. E no final do primeiro tempo, ali, o Bahia empata o jogo. Bom, o Corinthians não é muito instável, né, cara? O timinho instável, maldito, que não consegue manter pegada. A gente perdeu o meio de campo, perdeu tudo, cara. Perdeu tudo. Não foi um bom jogo de vários jogadores e, assim, fez falta, né? O Matheus Bidu, ali o corte de última hora, né? Fez falta. Matheus Bidu cortado da partida aí por questões de dores no pubis. Ficou fora da partida. E foi o Fabrício Anrileri. Apesar do gol, cara, é complicado, é difícil. E principalmente numa situação onde você tem, né, vários jogadores de velocidade, assim como tem o time do Bahia, né, tanto do lado quanto do outro. Logo no primeiro tempo, o Anrileri amarelado, acabou com o jogo. E aquele mal, né, fez o gol, recuou. Parou de trabalhar a bola, parou de triangular e só deu Bahia. O Bahia dominou o jogo, fez o que fez. E, assim, teve as oportunidades, principalmente nos lances ali onde foram anulados os gols, né? Depois disso, além disso, não teve mais nada. Então, o que deveria ser uma ótima partida pelo que estava valendo, né? Em relação à colocação das duas equipes, o Bahia tentando subir e chegar mais próximo ali do G4, G5, G4 ali, perdeu uma oportunidade e o Corinthians poderia almejar um G5 ou dormir ali no G5 pelo menos. Infelizmente, a gente perde aí uma sequência de jogos, né? Se o Corinthians vence, seriam 4 jogos consecutivos aí, mas infelizmente não foi possível. Claro, tem vários fatores. O Corinthians jogou na quinta noite, tem um maior desgaste, né? Por jogar às 7h30, depois jogar às 4 da tarde em Salvador, que não é fácil, tem a questão do calor e por aí vai. Mas um time muito desorganizado, completamente diferente do que foi na quinta-feira. Claro, é o Remo, é uma equipe muito mais fraca que o Bahia, mas não dá, né, velho? Não dá. E foi muito abaixo. O meio de campo ali não funcionou. O Garro, os meninos ali ainda tentaram marcar, fazer alguma coisa, mas o meio de campo tava perdido. Aí fica naquela, né? É o Yuri sozinho lá na frente, aí não consegue segurar uma bola, você não tem aproximação, aí você tem afobação em vários quesitos, forçação de barra em passes ali, e deu no que deu, né? Então, uma partida feia, truncada, pancadaria pra tudo quanto é lado, uma arbitragem onde dá falta onde não existe, e onde existe não dá cartão por sequências de falta, como aconteceu, mas o Corinthians saiu ileso, né? Teve os 3 lances capitais ali, que foram as anulações dos gols do Bahia, né? Que foram corretas, né? A falta e tal, mas poderia no finalzinho ali, se fosse um cara no VAR ou um árbitro um pouquinho mais rigoroso, poderia ter dado o pênalti do Anrileri. Ah, beleza, ele tocou primeiro na bola, mas ele vem por cima ali. Poderia. Não foi, graças a Deus. Mas correu o risco. Então, depois daquele lance lá, já viu que estava perdido, foi substituído. E o Diniz foi fazendo substituições e, cara, não resultou em muita coisa, assim.
No finalzinho teve aquela oportunidade lá da saída afobada do Ronaldo, né? Do goleiro do Bahia. A bola sobrou pro Carrillo, que deu um balão e foi embora, né? E fora isso, o Corinthians não produziu mais nada. Na verdade, depois do gol, o Corinthians não produziu nada, não fez nada e não buscou em fazer nada. Sentou ali no resultado, só que tava tudo tão perigoso que quando fez o gol, 2 minutos depois teve o gol do Bahia que foi anulado. Então é complicado você analisar e ver assim e falar, vou sentar no resultado porque eu fiz um gol com 7 minutos. Tipo, foi burrice. Então, um péssimo jogo do Corinthians, um péssimo jogo no geral, de ambas as equipes, tá? Então, o que poderia ter sido uma boa tarde de futebol, um bom domingo ali assistindo um bom futebol, não um espetáculo, mas o mínimo. Vimos ali um jogo truncado, os caras querendo se pegar a qualquer custo e fazendo o que foi aquele show de horror lá em Salvador. Bom, vou mostrar aqui para vocês nesse momento a classificação, tá rolando alguns jogos aí, tá em vermelhinho aí, são os jogos que estão rolando, né? O Flamengo, Fluminense, Bragantino, Curitiba tá jogando também, entre outros. Mas o nosso foco aqui é o Corinthians que antes da partida estava na 7ª colocação, caiu uma colocação graças à vitória quase improvável ali, que seria do Botafogo fora de casa, né? Contra o Cruzeiro, venceu e foi lá e tomou a 7ª colocação do Corinthians. Então, nesse momento aí, a gente pegando, né, da 8ª colocação pra cima aí, lembrando que tem o jogo do Curitiba, não sei contra quem, mas se o Curitiba vence, passa o Corinthians ali. Mas vamos lá, Corinthians com 28, Botafogo 29, Bahia com 31, Bragantino tá jogando nesse momento, tá com 31 pontos, né, porque tá empatando. Então o Corinthians perde a oportunidade de almejar ali, chegar a beijar, a encostar no G5 ali com esse empate. E vamos dar uma olhadinha aqui nesse momento. Próximo jogo aqui do Coringão será contra o Atlético Paranaense nos nossos domínios aí, né? Então, Corinthians que vai enfrentar na próxima quinta-feira mais um jogo às 7h30 da noite, né? Tarde, noite, né? E depois, no próximo domingo, teremos aí o início das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional. Então, teremos aí brasileiro agora nessa quinta e depois só ali no início de agosto, dia 9, depois dos 2 jogos da Copa do Brasil, o Corinthians vai lá para Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. Bragantino tá aí. Vamos ver só essa sequência aqui, né? Vai Atlético Paranaense, depois os 2 jogos contra o Inter, Bragantino, depois nós temos Libertadores, o jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Rosário, depois teremos Corinthians e Cruzeiro e o retorno aí do jogo da Libertadores, Corinthians que joga em casa a segunda partida, né? Então, uma sequência difícil, né? Que teremos as 3 competições aí que o Corinthians disputa nesse momento e vamos ver o que o Coringão pode nos entregar aí nesse momento. Vai ter que melhorar muito, vai ter que desempenhar um bom futebol e nesse meio teremos aí os desenrolares aí em relação a permanência ou não de Memphis Depay. O que rolou aí durante esse domingo aí, que foi divulgado até pelo GE, que o Memphis Depay se acertou com o Corinthians, mas dentro do Corinthians a gente só pode acreditar quando assina. Assinou, a gente acredita. Se não assinou, a gente deixa aí nas especulações aí, porque é uma novela. Vai, não vai, vai, não vai. Tá parecendo... literalmente é o Corinthians, né? Quando a gente acha que vai ganhar, quando a gente acha que vai embalar, não embala. Então virou aí o puro circo corintiano essa negociação com o Memphis Depay, beleza? Bom, rapaziada, obrigado por você que ficou até aqui assistindo o nosso vídeo, o nosso pós-jogo. E se você ficou até aqui, a gente merece o seu like. E se você não é inscrito, a sua inscrição, beleza? Fiquem com Deus, vamos lá.
tem mais Coringão essa semana. Vamos ver os desenrolares do mercado da bola, SAF, fim de transfer ban. O que o Corinthians precisa fazer vai ser definido e vai ser a semana decisiva no nosso Corinthians Esporte Paulista. Beleza? Fiquem com Deus, boa semana a todos e vai Corinthians! Corinthians!